É meu desejo, salve da amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, nesse sábado do Senhor, dia 18 de julho de 2020. A nossa escola sagrada ainda continua, estamos em Mateus capítulo 10. O título ainda vai permanecer, Jesus e seus pregadores missionários, porque agora nós vamos ler o que ele vai exigir de cada um de nós e como o assunto continua. Na semana passada nós falamos dos discípulos não se preocuparem com o que haviam de falar diante de príncipes, de reis, governadores e administradores, que o Espírito Santo iria mostrar a cada um deles o que falar, como falar e a hora de falar. Serem pacientes e persistentes no Evangelho e no Evangelho do Reino por causa das perseguições e sofrimentos que eles iriam passar por causa da palavra de Deus, o anúncio da palavra de Deus. Sobre o capítulo 10, versículo 23, nós nos demoramos bastante, porque falamos das opiniões que tem a respeito do verso que Jesus havia dito que antes deles acabarem de percorrer as cidades de Israel pregando o evangelho, já sem que tenha vindo o Filho do Homem, que é ele mesmo. Então vimos aí que defende que era por causa da morte e ressurreição ele voltando, outro da sua vinda mesmo. Citamos o Schweitzer que disse, Jesus errou, porque ele disse que eles viriam, e até hoje ele não voltou, e eles pregaram naquela região toda. Vimos outros autores o que dizem, nós mostramos inclusive de Apocalipse, concordando com Justino Martins, Hipólito, Irineu, Tertuliano e Orígenes, que diziam, olha, quem escreveu o livro de Apocalipse foi o próprio João, que andou com Jesus. Porque o João disse, nós vimos lá no capítulo 21 de João, ele dizendo que Jesus falou para Pedro, se eu quiser que esse moço fique até que eu venha, o que você tem com isso? Me segue você e deixa ele. E aí o João teve visão de Jesus. Então Jesus pontuou bem sobre si. E em Marcos 13, quando ele diz que o dia e a hora ninguém sabe, nem ele, nem os anjos, só o Pai que sabe. Então Jesus deixa esse tempo indeterminado para a sua volta e o seu retorno. Então, devemos saber que Jesus virá na nuvem dos céus, com a alarido de Deus, ante o toque da sétima trombeta, e para este dia eu, você, todos nós devemos estar plenamente preparados. Os discípulos da sua época, aqueles 12 que ele escolheu e outros demais, eles então são os pregadores missionários de Jesus. Hoje somos nós. Nós devemos perpetuar esse trabalho, essa iniciativa de Cristo 2000 anos atrás aproximadamente, com aqueles 12 anunciando o Evangelho, e hoje nós somos mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo todo anunciando a palavra de Deus. E tem muita gente para a gente falar, para anunciar, para experimentar Cristo Jesus em suas vidas e ter o Evangelho do Reino no profundo de suas almas e esperar o dia glorioso de um novo céu, de uma nova terra. E podemos sim experimentarmos e devemos, hoje e agora, um já dentro de um ainda não. O reino em nós, a oração de Jesus, lá no livro de Mateus, ele diz lá, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então aqui agora, a gente já deve vivenciar e experimentar a vontade de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Então agora nós vamos continuar com o versículo 24 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nosso estudo neste sábado. Diz assim o verso 24: Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Vou parar aqui a primeira parte, daqui a pouquinho a gente lê a segunda parte desse versículo. Jesus está dizendo que há uma grande relação entre o apóstolo e ele. O apóstolo nunca deixará de ser servo. No meio gnóstico, se entendia que o discípulo estava aprendendo com o mestre. Quando chegava num momento que ele aprendeu tudo, esse discípulo ou ele passava para estudar além com outro mestre, ou ele também se tornava um mestre. Mas quando Jesus traz aqui essa palavra, ele diz tanto de mestre como de senhor, ele diz, olha, você pode até aprender,
mas eu sou o seu Senhor. Então, o discípulo pode ser igual ao seu mestre, no sentido de aprender tudo com o seu mestre, mas nunca vai deixar de ser servo daquele que o ensinou, né? Aprender para servir e servindo para aprender. No livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 40, diz assim, vamos ver aqui, Lucas 6, 40, diz assim. Eu citei dos gnósticos, porque os gnósticos fizeram de Jesus apenas um grande mestre como inúmeros outros. E agora o Mateus está dizendo, não, ele é mestre e é Senhor. 6,40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Então, nós, para sermos essa perfeição, temos que ser como Jesus. E Jesus veio nos mostrar o Pai. Não é à toa que 5,48 de Mateus, ele diz assim, sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo. Sede perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Deus envia Jesus para mostrar que perfeição é essa, como Ele quer que seja a vida do ser humano, a humanidade toda diante dele, e uma vivência, uma experiência com Ele. Então, nessa experiência de discípulo, mestre, nós somos sempre servos do nosso Senhor Jesus, que é o mestre dos mestres. E agora ele aqui no verso 25 vai falar um negócio interessante, que ele vai dizer assim, vou ler a primeira parte e a segunda agora. Basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, pai de família, lá no capítulo 12 nós vamos estudar sobre isso, quando chamam Jesus, ele expulsa demônios por Beelzebu. Né? Se chamam Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, quer dizer, o que eles me acusam, vão acusar vocês. O que eles querem fazer contra mim, vão fazer contra vocês. O que eles farão contra mim, irão fazer contra vocês. Isso é então uma blasfêmia, né? Uma máxima de blasfêmia, atribui ao diabo a ação de Deus. Isso é muito sério. Então, no capítulo 12, que é logo aqui na frente, eu só vou ler o verso 27 para a gente confirmar o que a gente está falando aqui, que ele diz assim, vamos ver aqui, ó, 27. Se eu expulso o demônio por Beelzebu, por que os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, vocês estão me acusando de expulsar demônio por Satanás, por diabos, por Beelzebu, né? Isso é uma blasfêmia máxima, que aí o assunto vai percorrer e vai chegar até ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas isso vai ficar para o capítulo 12. Voltemos então nossa atenção agora ao versículo de número 26, que nós estamos estudando aqui. 26. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de se saber. O que acontece é o seguinte, tudo que Jesus está ensinando, ele está ensinando aos 12. A doutrina de Jesus, ela não é uma doutrina esotérica, que fica ali uma mensagem ali só para aqueles 12, e os 12 para mais 12, e depois para outros 12. Não, não é assim. Não é uma mensagem desse jeito. É uma mensagem que ela é própria para aqueles 12 ali, mas depois elas vão expandir para o mundo todo. Elas vão expandir para toda a humanidade em todos os tempos e eras. O momento é necessário que seja para aqueles 12, para aqueles íntimos, para depois, então, os mais achegados, para depois, então, ser anunciado em geral. E ele diz assim, que vai ser revelado, não vai ficar em oculto. 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. É interessante que os telhados lá na Palestina é feito assim de placas, né, de barro, pisado, pedras e tudo. Então, fica muito parecido com o que a gente usa hoje, uma lajezinha. Então, eles podiam subir, andar em cima daquele telhado e pregar e anunciar. Então, ele diz assim, que é do lugar alto, onde você pode ser visto, ouvido, percebido, você vai anunciar. Agora está aqui para vocês. Mas isso esse dia que eu falo, eu vos digo em trevas, é em oculto, sem que os outros saibam.
Jesus não é mestre das trevas, é mestre da luz. Isso aqui é uma linguagem semítica, um semitismo. Está traduzido em grego, mas é um semitismo. Jesus é um semita, é um judeu da tribo de Judá. Então, ele agora vai usar essa forma de apresentar. Eu estou falando agora só para vocês, mas ninguém está ouvindo. Mas vai chegar uma hora que vocês vão anunciar para todos. Agora, ele vai dizer que eles não devem ter medo. E o medo não pode induzi-los a ficarem reclusos, temerem anunciar e falar o Evangelho. O versículo da frente, nós vamos ler agora, o 28. Porque o que eles aprenderam agora, privadamente, não é uma propriedade exclusiva de vocês. Vocês vão ter que anunciar para os outros. E quando vocês anunciarem, muita gente vai se colocar contra. E vocês não devem ter medo das retaliações que vocês vão sofrer por causa da anunciação da palavra, do Evangelho, do Reino. Então, o verso 28 diz assim: E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, Jesus, vocês não temam, vocês anunciem, vocês proclamam, tá certo? Porque essa palavra está destinada aos outros, é uma mensagem de um caráter expansivo, não vai ficar só com vocês. Né? Na Bíblia, que a gente chama de católica, porque é a Septuaginta, existe o livro de Eclesiásticos, que é do Ben Sirac. No capítulo 24, 32, ele diz assim, ó: Farei brilhar meu ensinamento como a aurora, para que ilumine as distâncias. Assim como esse Ben Sirac, no livro de Eclesiástico, capítulo 24, 32, está dizendo como? Que a doutrina vem de Cristo e de Deus e ilumina os homens, mesmo sendo indiretamente. Foi através dos discípulos, dos apóstolos e agora de nós. Por isso que ele diz, sejam lâmpadas brilhando em lugar escuro, sejam como as estrelas brilhando na negritude da noite. Esse é o nosso trabalho e deve ser o nosso empenho. Não podemos desanimar por termos que enfrentar dissensões, desaprovações, retaliações, dificuldades para isso. E ele diz então para não temer, para não temer, porque é o Pai Celeste que vela por nós. Ele vela por todas as coisas, quanto mais a nós. Se ele toma conta das coisas menores e pequenas, as mais pequenas, quanto mais as importantes para ele. Porque no verso 29 ele diz: Não se vende 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai. Isso aí era algumas máximas rabínicas que eles anunciavam e faziam com que o aluno se compenetrasse e desenvolvesse e não desistisse, nem desanimasse de persistir, de continuar. Né? Então, o ministério da pregação tem que continuar. Ele é assustador? É assustador. Mas somente a fé num Deus revelador e um Deus que pode surpreendentemente nos poupar e nos ajudar, faz com que esse temor, esse medo seja abandonado. Mas ele então vai fazer aqui uma observação interessante, quando ele vai dizer que não temeram os que matam o corpo e não podem matar a alma. Como é isso? Como fica essa situação? Corpo, alma. Então nós vamos estudar um pouco sobre esse assunto. Ele é muito extenso, muito vasto, são milênios que estão estudando sobre isso, e aqui não dá para fazer um escrutínio absoluto de tudo. Mas nesse espaço de tempo da nossa escola, gostaríamos de trazer aqui à baila para que analisássemos um pouco a esse respeito.
corpo aí está no grego é soma, a alma é psique. E o que diz a Bíblia sobre o ser humano, a pessoa? A palavra na Bíblia para a pessoa, para o ser humano, é nefesh, é o hebraico. Nós estamos falando de Bíblia hebraica, nós estamos falando de Gênesis. Então, Gênesis 1 diz assim, vamos ver aqui. Gênesis capítulo 1. É o capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em seu narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ó, fôlego da vida, Nashamá, Raí, em hebraico. Nashamá é fôlego, hálito, inspiração divina. Que foi o que Deus soprou, bafo, hálito, no nariz daquele boneco que ele fez do pó, que era o homem. E esse fôlego de vida, que é o Raí, né? Vida, vivente. E esse fôlego, Nashamá Raí, fôlego de vida, no nariz de Adão, ele inspirou, foi feito alma vivente, ser vivente, o Nefesh. O Nefesh é essa único, é o ser por excelência. É o ser por excelência. A Escritura considera uma pessoa como um todo composto, completamente relacionado com Deus e não dividido de alguma maneira. É uma unidade. É uma unidade. Quando a gente está falando da Bíblia hebraica, a gente está falando do Gênesis até Malaquias, o pensamento semítico, o pensamento hebraico a respeito de vida e de existência do homem, ele é um ser. A imagem e semelhança de Deus, assim como Deus é um, errado, o homem também é um, pleno. E a sua vida está no seu sangue. A tradução para a palavra vida do hebraico, ou do ser aqui, nefesh, né? Alma vivente, do hebraico para o grego, a palavra é psique, no entendimento de alma. Platônico isso aí, de alma. A tradução de vida está correto, mas o pensamento, a ideia que se tem do ser, do indivíduo, da pessoa, do nefesh, da alma vivente, da Bíblia Sagrada, do hebraico, para o que se pensa do ser humano no grego, já é diferente. A alma platônica, no pensamento platônico, o que é alma? É um ente que vive dentro de um corpo. Os filósofos diziam, esse corpo é um caixote, então quando eu morrer, esse corpo morrer, a alma vai ficar livre. Não tem isso no pensamento hebraico. O sujeito é isso aí. Ele é isso aí. Ele é essa formação. E essa formação é a alma vivente, é o ser humano, é o homem. E o outro animal também. Em Deuteronômio 6, versículo 5, essa palavra pode nos ajudar bem, quando ele vai dizer na adoração de Deus. Ele vai dizer, ó, 6, 5, ele vai dizer, amarás, pois, só teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Quando a gente lê Jesus falando aqui alma, está falando psique. É psique que está escrito lá em hebraico, ou perdão, em grego. Ele diz assim, ó, você não se preocupa com quem pode matar você, o teu corpo, porque a tua ideia, o teu pensamento, a tua vida está guardada em mim. Então,